E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês vão estar vendo essa videoaula, né? Mas é dizer que é um prazer estar com vocês e eu vou ministrar a disciplina estatística, não é isso? Só lembrando que nós estamos vivendo um momento especial, mas não é porque a gente está vivendo esse momento especial que nós vamos deixar de aprender, não, pelo contrário, né? O momento especial só nos mostra que nós temos as condições de nos readaptarmos às mudanças que possam vir. E na educação não é diferente, não é isso? Também mudanças acontecem que requer de nós essas adaptações. E nós, enquanto estudantes de pedagogia, devemos estar preparados para essas mudanças, não é isso? Então, já falando de estatística, né, vamos falar sobre a história da estatística e sua aplicação no cotidiano, né? Veja bem que, se você analisar o que aconteceu no passado e o que aconteceu hoje, tem uma íntima relação. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo aí com a pandemia, onde a cada instante a gente está se atualizando sobre os dados que a gente tem a respeito das pessoas contaminadas, das pessoas curadas, das pessoas que foram dadas para casa, das pessoas que estão em acompanhamento, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas contaminadas por estado, por país, pelo município, assim por diante, não é isso? Veja bem que hoje a gente já tem condição de fazer isso e fazer uma inferência, já tem condição de fazer uma análise desses dados, não é isso? Então isso aí é fazer estatística. Lembrar que a estatística nada mais é do que de fato você fazer esse levantamento de dados, você fazer uma análise dos dados, após fazer a análise dos dados, você tirar suas conclusões, né? Aí após tirar as conclusões, é que de fato você vai poder jogar esses dados para uma comunidade, não é isso? Então, de certa forma, a palavra estatística, quando fala que ela inicia a palavra Estado, justamente começou porque o Estado começou a ter necessidade de conhecer situações que envolviam, de certa forma, o seu Estado. Por exemplo, condições socioeconômicas, né, quantidade de pessoas e assim por diante, certo? Então, quando ela fala de Estado aqui, ela está se referindo às primeiras necessidades em que o Estado teve de conhecer, de certa forma, todas as condições que envolviam o Estado, né? E nesse caso aí, veja bem, justamente as primeiras realizações da estatística é justamente, né? Ou seja, o Estado teve a necessidade de conhecer os bens que possuía e como eles foram distribuídos. Quando eu falo que isso aí, o que aconteceu no passado, tem uma íntima relação com o que acontece hoje a gente fala muito sobre renda per capita, não é isso? Que é a renda distribuída por cada pessoa. E veja bem que hoje também, os estados e municípios, por exemplo, né, eles recebem dinheiro ou recebem rendas para que, de fato, o estado ou o município, ele se mobilize. Então, nesse caso também, já faz estatística, ou seja, de todos os impostos que são arrecadados, de tudo que gera renda, né, ali é distribuído de acordo com cada estado e com cada município. Se faz isso hoje, e no passado já se fazia isso, né? Conhecer os bens, né, e como é que eles estavam distribuídos pela população. E não é de hoje que os bens, né, os bens que possuíam, tanto antes como hoje, que provoca, de certa forma, o que nós chamamos da famigerada desigualdade social, porque uns têm mais, outros têm menos, e outros não têm nadinha, né? E aí, veja bem, continuou, né, não só essa questão dos bens, né, e aí, cada vez mais, a estatística ela foi se fazendo mais importante na vida das pessoas. Veja bem que aqui já no Egito, né, eles já se preocupavam não só com relação aos bens, né? Como naquela época estava no auge da construção das pirâmides,
eles tentaram descobrir quais eram os recursos disponíveis que eles tinham para construir as pirâmides. É igual hoje, por exemplo, né? Por exemplo, vai fazer sua casa. Aí eu pergunto, quais são os recursos que eu tenho para fazer o levantamento? Quais são os recursos que eu tenho para fazer o acabamento? Quais são os recursos que eu tenho para cobrir a casa? Quais são os recursos que são disponíveis para murar? Por exemplo, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo no município, por exemplo. Quantos recursos tem para se construir escola? Quantos recursos tem para ser investido na educação, na saúde? Né? Então, nesse caso aí, são feitos levantamentos de dados e, a partir desses levantamentos, a partir da análise, é que há a empregabilidade desses recursos, certo? Então, nesse caso, o que pode dizer o que é estatística? É uma ciência capaz de obter, sintetizar, prever e tirar inferências. Veja bem, primeiro, o que é se obter? Obter é você fazer o levantamento dos dados. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo, além da pandemia, nós estamos vivendo já quase aí se aproximando das eleições municipais. E as pessoas, os pesquisadores, já estão nas casas fazendo as pesquisas. Então, se você observar, eles vão de casa em casa. Então, isso aí eles estão obtendo os dados. Depois, o que é sintetizar? Em posse desses dados, eles vão organizar, né? Organizar, por exemplo, quantas pessoas disseram sim, quantas pessoas disseram não, quantas pessoas se recusaram a receber a pesquisa, né? Quantas pessoas votam em candidato A, quantas pessoas votam em candidato B, quantas pessoas não votam em candidato A e em candidato B. E aí, tirar inferências. O que é tirar inferência? É você, em posse desses dados, você já tem condições de ter uma conclusão, de ter um ponto de vista sobre aquilo que você levantou. Por exemplo, na pesquisa das eleições, de acordo com as pesquisas, você já tem condições de saber quem vai ser eleito, né, e quem não vai ser eleito. Né? É igual aos recursos. Por exemplo, para construir uma escola, primeiro, vamos levantar quando eu tenho de recurso, quando eu vou gastar. E a partir da análise de todos os recursos, é que você vai ter condições de saber realmente se você vai ter condições ou não de levantar aquela escola e assim por diante. Certo? E no caso, veja bem, então veja bem que a história da estatística, ela foi cada vez mais se organizando, cada vez mais ela foi tendo mais aplicabilidade, cada vez mais ela foi tendo mais importância na vida das pessoas. Né? Veja bem aqui, no século XVII, a estatística era a aritmética do Estado, ou seja, consistindo basicamente na análise do registro de nascimentos e mortes, originando mais tarde as primeiras tábuas da mortalidade. Hoje nós já dispomos desse recurso, ou seja, hoje você já tem, basta você dar um clique na internet, né? Você vai saber quantas pessoas tem em São João, quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, né? Quantas pessoas tem acima de 50 anos, não tem abaixo de 50 anos. Né? Então, você pode ver que há uma relação com o que se fazia antes e com o que se fazia depois. No século XVII, por exemplo, ela teve uma grande importância, né? Que nesse caso aí, era fazer o levantamento de quantas pessoas nasciam e quantas pessoas morriam. E a partir daí, quando eles chamam essas tábuas de mortalidade, é o que nós chamamos hoje de gráficos. Ou seja, eles já registravam nas tábuas quantas pessoas morriam. E nesse caso aí, era através de levantamento de dados. Né? Na Idade Média, caráter puramente descritivo. Veja bem, a escola dos matemáticos sociais que procuravam traduzir por leis a regularidade observada de certos fenômenos de caráter econômico e sociológico. O que significa isso, pessoal? Já na Idade Média, já começou a descrever esses dados, não explicar. O que é descrever? Vou dar um exemplo hoje. Né? Hoje, nós, com relação à pandemia, por exemplo, se vocês olharem, os gráficos estão lá.
tantas pessoas contaminadas, tantas pessoas curadas, tantas pessoas mortas, tantas pessoas em isolamento, tantas pessoas assintomáticas, tantas pessoas sintomáticas. Ou seja, nesse caso aí, eles estão só descrevendo os dados. Eles não vão explicar porque tem tanta... Veja bem, quando se fala em estatística, ele não vai explicar porque tantas pessoas estão contaminadas, porque tantas pessoas estão curadas, porque tantas pessoas são assintomáticas. Descrever é justamente isso. Quando ele fala descrever os dados, é você separar eles em partes, né, já de uma forma organizada. Então, 30 pessoas estão curadas, 100 pessoas estão contaminadas, 50 pessoas estão sintomáticas, 20 pessoas não são assintomáticas. Eles estão só fazendo uma descrição, né, da quantidade de pessoas que tem e separando por categoria, certo? Então, na Idade Média já começou a fazer isso, a descrever os dados. E aí vem a questão das probabilidades. Hoje, quem joga na Mega Sena, por exemplo, né? A gente sabe que hoje milhões de pessoas jogam na Mega Sena. Qual é a chance de acertar? É 2, 3. Então, nesse caso aí, esse efeito é chamado as probabilidade. O que é isso aí? Probabilidade é fazer uma relação entre a quantidade de pessoas que jogam na Mega Sena e quais são as chances de alguém ganhar, né? Por exemplo, hoje, né, nós temos aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na educação. Quantas pessoas fazem o vestibular, né? Quais são as chances de aprovação e quais são as chances de reprovação? Quando eu estou fazendo isso, levantamento de dados de chances de algo acontecer, eu estou fazendo probabilidade, certo? E aí, nesse caso, 3 nomes foram importantes. Foi Farmache, né, Pascal e o Engels, não é isso? Esses três pesquisadores, eles foram essenciais para que, de fato, né, se estudasse as chances de um acontecimento dentro dos dados pesquisados. Hoje, por exemplo, nós temos aí a pandemia. Quais são as chances de fato, né? Quais são as chances de fato nós voltarmos às nossas atividades? Quais são as possibilidades que de fato nós podemos garantir que no final do segundo semestre nós voltemos às nossas atividades, né? Ou seja, a probabilidade é de quê? É de que existam muitas pessoas curadas, né? E que já de fato com a vacina, né, não se tenha mais contaminação. Ou seja, a chance de contaminar vai ser muito pequena. Então, quando eu faço esses dados, quando eu levanto as possibilidades de um acontecimento dar certo, dentro da estatística é o que falo de probabilidade de acontecer, né? E aí, como eu falei, a estatística ela tem uma grande aplicação e tem uma grande importância, né? Por exemplo, na indústria, como o fabricante pode garantir que o processo de produção está sob controle? Ou seja, como é que eu vou ter controle do que eu estou produzindo? Vamos trazer, por exemplo, um supermercado grande. Como é que eu vou ter controle do que está saindo e do que está entrando? Como é que eu vou ter controle dos produtos que estão acabando e como é que eu posso refazer o estoque? Nesse caso aí, você fazendo levantamento de dados, né? Quantos produtos eu comprei esse mês? Tanto. Foram vendidos quanto? Tantos. Ainda tem quantos no comércio? Tantos. Quando eu vou precisar? Não é isso? Então pode ver que também já se emprega na indústria. E aí, não só na indústria, a gente pode dizer que no geral a estatística ela tem importância na biologia, na medicina, na física, psicologia. Ou seja, por exemplo, dá só um exemplo aqui na biologia, por exemplo. Hoje, quantas espécies de animais nós temos? Quantas espécies de plantas nós temos? Você pode ver que se você for calcular, existem várias milhares de plantas catalogadas, não tem? Né? Ou seja, catalogadas
Existem vários também espécies de animais catalogados. Será que eles chegaram a essa quantidade de plantas, de animais por acaso? Não. Foi fazendo pesquisa. Primeiro levantou todos os dados, organizou e depois dali fez uma análise, né? E hoje nós temos uma grande entidade que de fato é responsável pela maioria dos levantamentos dos dados, né? Que é o IBGE. Quer dizer aí, hoje há várias pesquisas de dados que envolvem conceitos estatísticos, dentre eles como o censo do IBGE e muitos outros. Por exemplo, hoje, para levantar a quantidade de pessoas que tem no país, é o IBGE, as condições socioeconômicas, vem do IBGE, a questão das escolas, também vem tudo do IBGE, não é isso? Então, o IBGE hoje é um instituto que, de certa forma, tem uma grande aplicação, né? E é de suma importância para nós, porque através dele é que nós sabemos os dados que acontecem no país, não só no país, como no mundo como inteiro, não é isso? E aqui fala, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, da aplicação da estatística. Hoje a estatística ampliou seu campo de atuação e tornou-se fundamental em estudo de biologia, medicina, física, psicologia, indústria, comércio, educação, entre outros. Aqui, nesse primeiro gráfico aqui, que está à esquerda, vamos dar um exemplo da educação. Veja bem que esse círculo aqui é um gráfico, né? E aqui ele tem inscrito no vestibular em 2014, 53% todo veio de escola particular, 0,7% de escolas comunitárias, 4,8% veio a maior parte de escola particular, aqui a maior parte de escola pública, todo de escola pública. Então veja bem, ó, aqui é um gráfico, mas como foi que eles conseguiram esses dados? Primeiro, eles fizeram um levantamento de quantas pessoas se inscreveram no vestibular, depois daí eles foram vendo quantos terminaram a escola pública, quantos terminaram a escola privada, quantos vieram de escolas comunitárias, quantos vieram de outro tipo de escola, e assim eles fazem, jogam no gráfico e tem condições de qualquer pessoa analisar, não é isso? Qual a opinião do torcedor sobre o uso do dinheiro público para a construção de estádios? Aqui tem aqui, ó, discorda, concorda, sem opinião, né? Então, veja bem que para ele ter um resultado disso aí, primeiro ele fez uma pesquisa e analisou todos os dados, não é isso? Quer dizer aqui, de uma forma sintética, posso dizer que a estatística é um conjunto de técnicas apropriadas para recolher, classificar, apresentar e interpretar os dados. Veja bem, recolher é você fazer a coleta dos dados. Classificar é você, de certa forma, organizar. Apresentar, quando eu vou apresentar, é você já fazer uma análise, não é isso dali? E por último, interpretar. O interpretar é você descrever cada um deles e ter uma condição de dizer, por exemplo, o interpretar significa dizer você terá conclusões em cima daquilo que você pesquisou, não é isso? Assim, a estatística constitui-se fundamentalmente como um método e não como uma teoria. Por que método? Que no caso aí, um método é uma maneira, que é uma metodologia que é utilizada para você recolher esses dados, analisar e interpretar, não é isso? E aqui nós temos os elementos da pesquisa, que é a população-alvo. A população-alvo é aquilo que eu estou pesquisando, né? O censo e a sondagem é a forma como eu vou fazer essa pesquisa. As variáveis são, ou seja, o que é que você vai perguntar? Por exemplo, vamos dizer aqui, pesquisar sobre as eleições. A pessoa pergunta, quantas pessoas moram na casa? Quantas pessoas moram? É uma variável. Quantos têm acima de 18 anos? É outra variável. Quantos são mulheres? Quantos são homens? Então,
Essas variáveis, veja bem, primeiro, a população-alvo é o que eu vou pesquisar. O censo e a sondagem é a forma como eu vou pesquisar. E as variáveis são, digamos, como se fossem as perguntas que eu quero encontrar respostas, certo? As perguntas que eu quero encontrar resposta daquilo que eu vou pesquisar é que são as variáveis, né? Lembrar que nós temos as variáveis qualitativas e as quantitativas. As quantitativas se referem a números, a quantidades, e as qualitativas se referem às qualidades. Por exemplo, quando as pessoas morrem, quando as pessoas nascem, aí são quantitativas. Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas morenas, alto, baixo, aí já é qualitativo. E aqui nós temos, né, falando sobre dados brutos, sobre rol e amplitude, e frequência. O que eu vou fazer? Eu vou preferir dar o conceito de cada um desses aqui, ó, pessoal, certo? Ó, o que é um dado bruto, o que é um rol, o que é uma frequência, certo? Através do exemplo que eu vou dar aqui agora, que fica mais fácil vocês entenderem. Veja bem, suponhamos que uma empresa, lembrar que isso aqui eu tirei da apostila, esse exemplo aqui, viu? Suponhamos que uma empresa deseja avaliar a distribuição dos salários pagos por hora aos seus funcionários. O estatístico da empresa possui os seguintes dados. Veja que aqui os dados eles foram colocados aleatoriamente. Por que aleatoriamente? Porque aqui tem pessoas que têm salário de 3,3, tem pessoas que têm salário de 15,2, tem pessoas com salário de 8,5. Quando é feito o levantamento dessa pesquisa, eles fazem de forma aleatória. Aí isso aqui é o que eu chamo de dados brutos. O dados bruto é quando inicialmente, você só faz a pesquisa sem nenhuma organização dos dados, certo? Então, os dados brutos são todos os dados que eu faço o levantamento, mas, no entanto, ainda não tem uma organização lógica. Veja bem aqui, ó. Se você observar bem aqui, eu comecei com 13,3 e terminei com 13,8. E se você olhar, eu tenho vários valores, não é isso? Olha o que aconteceu agora. Ó, eu já organizei os valores em ordem crescente. Ó, começando do 8, quem tinha o salário de 8,3 até quem tinha o salário de 15,2. Aí sim, quando eu faço isso, quando eu organizo os dados que eu tenho, aí eu chamo de rol, certo? Primeiro eu tenho os dados brutos. Dado bruto é quando você levanta os dados sem nenhum critério de organização. Depois você usa uma organização. Nesse caso aqui, eu organizei com relação à ordem crescente. Aqui sim é o que eu chamo de rol. Rol é quando eu pego todos os dados que antes foram pesquisados e organizo dentro da sequência lógica, né? E aí, feito isso aí, né? Eu fui ver qual é a margem de acontecimento de cada um deles. Não é isso? Aqui eu tenho salários que vai de 8,3 até 9,8. Eu tenho salários que vai de 10,2 até 10,7. Eu tenho salários que vai de 11,5 até 12 e assim por diante. Vamos ver aqui, nesse caso aqui agora, nós vamos organizar dentro de uma certa categoria, né? Veja bem que foi que eu coloquei aqui. Na esquerda eu coloquei um colchete, não coloquei? Fechando para a esquerda, não é isso? Na direita está aberto. Como é que eu vou fazer isso aqui? O que significa esses valores aqui que está aqui, Primeiro, veja bem, eu peguei, está aqui, do 8,3, eu fui colocando, primeiro eu coloquei a primeira linha, do 8,3 até o 9,8, viu aí? Certo? E agora vamos fazer agora assim, do 8,3 até o 9,8, 5.
Por que 5? Ó? Aqui eu vou observar o que eu tenho aqui. Ó. Nesses dados aqui, ó, eu vou contar quantas vezes eles apareceram. Então, esses 5 aqui, veja bem, são os valores que eu tenho. Esses 5 aqui são os valores que eu tenho do 8.3 até o 9.8. Lembrar que nesse caso, o 8.3 ele não entra, certo? Olha, o 9.8 ele não entra. Aí eu vou para o segundo intervalo. Eu já começo do 9.8, está aqui, ó. Do 9.8 até o 11.5, certo? Se você observar do 9.8 até o 11.5, eu tenho 7. Mas por que aqui apareceu 7? Se eu pegar aqui do 9.8 até o 11.5, eu vou observar uma coisa. Ó, o 10,3 apareceu 2 vezes. Ó, o 10,3 apareceu 2 vezes. O 10.4 também apareceu 2 vezes. O 10.2 apareceu 1. O 10.7 apareceu 1. E o 9.8 apareceu apenas uma vez. Então, eu estou organizando em quantidades iguais, né? Ou seja, quantos valores apareceram do 9.8 até 11.5? 7. Quantos valores apareceram do 11.5 até o 12.8? 9. Quantos valores apareceram do 12.8 até o 14.3? 9. 6. Quantos valores apareceram do 14.3 até o 15.3? 3. E aqui eu faço isso aqui, ó. Eu só coloquei agora o que eu chamo de classe e o que eu chamo de frequência. A classe é você organizar eles dentro de uma frequência de acordo com quando eles aparecem. E aqui a frequência é a quantidade de vezes que ele apareceu. Veja bem que lá deu 30, não é isso? Se você quiser conferir, é só você contar aqui os dados brutos, ó. Ou então por aqui também, ó, já no rol. Se você observar, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas, cada um com 6 números. 5 vezes 6 dá quanto? 30, não é isso? Então, primeiro eu tenho os dados brutos, né? Depois eu tenho o rol, né? E depois eu coloco eles numa classe e numa frequência, ok? Né? E aqui, uma outra maneira de você pode fazer, né? Você pode organizar dessa forma os dados, ó, colocando as classes e colocando as frequências, não é isso? Ou ainda colocando em gráfico. Geralmente, eu chamo de histograma. É o tipo de gráfico mais amplamente utilizado, é constituído desenhando-se barras daqui, ó, né? Ou seja, ou eu faço usando as classes e as frequências, ou ainda faço usando o histograma, ok? Né? E aí, uma outra maneira, outros dados que eu posso estar falando de estatística, é falando sobre média aritmética, falando sobre mediana e moda. Vamos ver o que é essa média aritmética, o que é essa mediana e o que é essa moda, certo? Então, quando voltar aqui, quando terminar todos os slides, eu volto novamente lá na questão da frequência de classe, certo? Vamos ver. Digamos que aqui eu tenho vários valores, né? É só um exemplo que eu coloquei aqui. Eu tenho vários valores, né? Esses valores apareceram dessa forma aqui. Os valores colocaram de forma aleatória, certo? E aí eu peço que você calcule a média. Veja bem, aqui, digamos, aqui foram várias, aqui eu tenho, digamos, foram as notas de 20 alunos durante um ano. Eu botei assim, não, eu tenho 20 alunos, né? E aqui foram as notas que eles obtiveram. Ó, 2, o primeiro teve 2, 6, 8, 10, tudo. Como é que eu vou saber qual é a média anual dos alunos tudinho? Primeiro, são 20 alunos, não é isso? Eu vou somar todas as 20, ó. Por que eu coloquei aqui 20? Se você contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? A quantidade de notas que eu tenho, eu vou dividir pelo número de vezes que ela apareceu. São 20 alunos, então eu tenho que ter 20 notas aqui em cima e divido por 20. Como é que eu obtenho a média? Somando todas elas. A somatória de todas elas deu 414. Dividindo por 20 deu quanto? 20,7. Então, a média é você somar todos os valores, e quem vai ficar aqui embaixo no denominador? A quantidade de número que eu tiver aqui, ó, a quantidade de valores. Se eu tiver 30 valores, aqui vem 30. Se tiver 40 valores, aqui vem 40, e assim por diante, certo? Então, quando eu somo todas as médias e divido aqui, eu encontro a média aritmética. E quem é a mediana, pessoal? Veja bem aqui, ó. A mediana é justamente os valores que dividem essa frequência aqui em duas partes iguais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se são, não é 20? Não é 20? Então aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho do 16 para cá eu tenho 10, é isso? Do 16 para cá eu também tenho 10. Veja bem, estou falando de mediana. Se eu pegar daqui para cá, eu tenho 10. Daqui para cá, eu tenho 10. Então, quem é de fato que está dividindo isso aqui em duas partes iguais? Do lado aqui é o 16 e aqui também é o 16. Ó. Daqui para cá eu tenho 10 para o 16, não é isso? Daqui para cá também eu tenho 10. Então, esses dois 16 aqui, ó, esses dois 16, ele está dividindo essa frequência em duas partes iguais. Então, quem vai ser a mediana? Como nesse caso eu tenho o 16 duas vezes, como é ele que está dividindo, os dois estão dividindo a frequência em duas partes iguais, quem vai ser a mediana? Vai ser a soma do 2 dividido por 2, que vai dar como 16. Então, a própria mediana é o próprio 16, certo? E agora, vamos falar de moda. Não é moda de roupa, não. Não é moda de calçado, nem moda que as mulheres botam no rosto, maquiagem, isso não. Vamos ver aqui, ó. Quando nós eu coloquei aqui os dados, a gente viu que o 13 apareceu duas vezes, o 15 apareceu duas vezes, o 16 apareceu duas vezes e só, né? Então você pode observar que alguns valores eles foram repetidos. Ó. Então, quem é a moda? A moda são os valores que se repetem na frequência. Então, nesse conjunto aí, a moda é o 15, o 13, 15 e 16, certo? E aqui ainda fala de quartil, né? Nós temos o quartil. O que seria de fato um quartil? Um quartil ele é semelhante à mediana, né? Ou seja, um quartil é quando você pega uma série toda e divide em duas partes iguais. Vamos pegar esse exemplo aqui. Lembrando que isso aqui eu peguei da apostila também. Ó, eu tenho essa sequência: 5, 2, 6, 9, 10, 13 e 15. Eu tenho 7 números aí. Tenho 7 números, não é isso? Mas se você observar, tem um número que divide a frequência em duas partes iguais. Quem é que divide aqui a frequência em duas partes iguais? É o 9. Então, ó, o primeiro quartil, que eu chamo de Q2, é o 9. Não é isso? Veja bem, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o 9, tá? O 9 dividiu o 6, o 5 e o 2, o 10, o 13 e o 15, certo? E aí, logo, quando eu tirei o 9, eu fiquei com duas partes. Essa parte da esquerda e a parte da direita. Eu posso continuar tirando ainda um quartil? Posso. Nessa outra que sobrou, o 2, 5 e 6, quem é que divide a frequência em partes iguais? O 5. Ou seja, o quartil 1 vai ser o 5. No 10, o 13 e o 15, quem é que divide aí
a frequência em duas partes iguais, o 13. Então, o 13 com a mediana é o quartil, certo? O quartil é a mesma mediana, pessoal. Ou seja, quem é a mediana? É o que divide a frequência em partes iguais. Só voltando aqui para reforçar isso aqui, ó, certo? Ó, aqui, ó, esse colchete significa dizer que eu conto com esse valor. Já aqui, ó, eu não conto com 9,8, eu só vou contar os valores que tem de 8,3 até o 9,8, sem entrar o 9,8. Veja que na segunda classe eu já comecei com 9,8, não foi? Ou seja, eu vou contar do 9,8 até o 11,5, só os valores que estão retirando o 11,5. Na terceira eu já comecei com 11,5 e foi até o 12,8. Eu vou contar os valores que apareceram do 11,5 até o 12,8, sem incluir o 12,8, certo? E assim por diante. E aqui, ó, eu só organizei em classe e frequência. Foi o que eu fiz inicialmente antes de HI. Eu peguei os dados brutos, né? Que são, eles apareceram de forma aleatória. Depois, dos dados brutos, eu organizei em rol. E aí, pessoal, alguém pode perguntar, por que eu coloquei os valores de 5 a 5? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar, ó, o maior valor, que é 15,8, ó, menos o menor valor, que é 8,3, e o resultado dividido por 2, certo? Ou seja, ó, para saber que eu vou colocar aqui nesse caso aqui, ó, né? Quantos valores eu vou colocar aqui? O que eu faço? Eu peguei, ó, o maior valor, que é 15,3, menos o menor valor, e aí você divide por 2, certo? E aí você encontra quantos números eu vou colocar, ok? Certo? Então, essa vai ser a primeira parte. Dizer que eu vou estar à inteira disposição, certo? Eu vou pedir ao Erlon que me adicione no grupo. Para quem quiser tirar dúvidas, né, pode mandar mensagem para mim, que eu estou à inteira disposição para estar explicando isso aqui, ok? Certo? Pode, pela manhã, à tarde ou à noite, pode mandar mensagem que eu estarei tirando as dúvidas que porventura vocês venham a ter, ok? Então, um forte abraço. Nós vamos agora dar sequência para o próximo tópico. Só lembrar que nas atividades que foram elaboradas, lá eu já coloquei, por exemplo, essa primeira parte aqui, ó, que fala, toda essa primeira parte aqui que eu expliquei, ela vai fazer parte das questões objetivas, né? Que são 10 questões objetivas. Então, toda essa primeira parte aqui, quando você for responder as questões objetivas, você vai ter como base esse conteúdo aqui, certo? Então, um abraço, um cheiro e vamos para a próxima.